Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de março de 2021. Home office fez pessoas consumirem mais álcool, diz estudo parte 02. Já era de se esperar quanto mais tempo as pessoas ficaram sem sair de casa por causa das restrições impostas para conter a pandemia do novo coronavírus, mais elas consumiram bebidas alcoólicas, afirma um estudo feito por pesquisadores da Universidade do Texas EUA. Segundo a análise, que foi publicada no American Journal of Drug and Alcohol Abuse, fatores como o trabalho remoto, que se tornou a regra para muitos profissionais, contribuíram para aumentar os níveis de estresse. O número maior de horas dentro de casa, por causa da pandemia, fez as pessoas beberem mais, afirmou uma das coordenadoras do estudo, a médica Sitara Uiracon, que está concluindo seu pós-doutorado na Universidade do Texas. Para realizar a pesquisa, foram entrevistadas cerca de 2.000 pessoas entre os meses de março e abril, o auge da pandemia, quando cidades e estados começaram a decretar quarentenas no EUA. Em média, os entrevistados passaram 21 horas por dia dentro de casa, sendo que 72% deles trabalharam no esquema de home office. Apesar de os pesquisadores terem entrevistado apenas moradores do EUA, os mesmos efeitos podem ser vistos em outros países. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas foi relatado por 32% dos consultados, enquanto aqueles que já tinham o hábito de beber com frequência mais que dobraram a quantidade de doses ingeridas. O espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Após a Tempestade esclarece sobre a viciação alcoólica, sob qualquer aspecto considerado, o vício é esse condicionamento pernicioso que se impõe como uma segunda natureza constritora e voraz deve ser combatido sem trégua desde quando e onde se aloje. Classificado pela leviandade de muitos dos seus aedos como de pequeno e grande porte, surge com feição de hábito social e se instala em um currículo de longo tempo, que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos de que se deve o homem libertar. Insinuante, a princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos, curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitadas, conforme estridulam os aficionados que lhe padecem a irreversível dependência. Aceito sob o acobertamento da impudica tolerância, seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares, adicionados, inclusive, mesmo na estatística obituária dessas calamidades da saúde, podem se encontrar como causas preponderantes ou predisponentes as matrizes de muitos vícios, que se tornaram aceitos e acatados qual motivo de relevo e distinção. Os vitimados sistemáticos pela viciação escusam-se abandoná-la, justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação em considerando outros de maior seriedade que, examinados, à sua vez, pelos seus sequazes, se caracterizam, igualmente, como insignificantes. Há quem a relacione como de consequência secundária e de imediata potência aniquilante. Obviamente situam suas compressões, como irrelevantes em face de tantas coisas piores, e argumentam antes como se um mal pudesse ter sopesadas, avaliadas e discutidas as vantagens decorrentes da sua atuação. Indiscutivelmente, a ausência de impulsão viciosa no homem dá-lhe valor e recursos para realizar e fruir os elevados objetivos da vida, que não podem ser devorados pela irrisão das vacuidades. A vinculação alcoólica,
Por exemplo, escraviza a mente desarmonizando-a e envenena o corpo deteriorando-o. Tem início através do aperitivo inocente, quão indispensável, que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade, realizando a incursão nefasta, que logo se converte em dominação absoluta, desde que aumenta de volume na razão direta em que consome. Os pretextos surgem e se multiplicam para as libações alegria, frustração, tristeza, esperança, revolta, mágoa, vingança, esquecimento, para uns se converte em coragem, para outros em entusiasmo, invariavelmente impondo-se, dominador incoercível. Emulação para práticas que a razão repulsa, o alcoolismo faz supor que sustenta os fracos, que tombam em tais urdiduras, quando, em verdade, mais os debilita e arruína. Não fossem tão graves, por si só, os danos sociais que dele decorrem, transformando cidadãos em párias, jovens envergados anciãos precoces, profissionais de valor em trapos morais, moçoilas e matronas em torpes simulacros humanos, aceitos e detestados, acatados e temidos nos sítios em que se pervertem a caminho da total sujeição, que conduz, quando se dispõe de moedas a sanatórios distintos e em contrário, a sarjetas hediondas. Em ambos os casos avassalados por alienações dantescas, culmina em impor os trágicos autocídios, por cujas portas buscam, tais enfermos, soluções insolváveis para os problemas que criaram espontaneamente para si próprios. Não acontecendo a queda espetacular no suicídio, este se dá por processo indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o alcoólatra ou simples cultivador da alcoolofilia depõe sobre a tecelagem de elaboração divina, que é o corpo. E quando vem a desencarnação, o que é também doloroso, não cessa a compulsão viciosa, nascendo dramas imprevisíveis do outro lado do túmulo, em que o espírito irresponsável constata que a morte não resolveu os problemas nem aniquilou a vida. Nesse capítulo convém considerarmos que a desesperada busca ao álcool ou substâncias outras que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade, perturbam a mente pode ser, às vezes, inspirada por processos obsessivos, culminando sempre, porém, por obsessões infelizes, de consequências imprevisíveis. A pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Liberta-te do conceito hoje só, quando impelido a comprometimento pernicioso e não te facultes apenas um pouquinho, porquanto, uma pecada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. Se estás bafejado pela felicidade, sove-a com lucidez. Se te encontras visitado pela dor, enfrenta, absteme forte. Para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, definição, valor, humildade, estoicismo, resignação, recorre à prece, mergulhando, na reflexão, o pensamento, e aurirás os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação, sob qual seja o impositivo. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer não estariam sob essa violenta dominação. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.